Boa noite a todos que nos acompanham, você amigo, irmão em Cristo Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Êxodo, capítulo 5, versículo de 1 a 5, e assim diz a palavra do Senhor. Êxodo 5, de 1 a 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tão pouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Amém. Querido Pai, tua palavra foi lida, fala a nós através do teu servo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Aqui nós temos a história da libertação do povo de Israel. Deus manda Moisés e Arão ir libertar, tirar o povo de Israel do Egito. Eles falam a Faraó e Faraó não permite. Em Israel, nós podemos olhar e ver a humanidade. Israel no Egito, escravo, impossibilitado de sair do Egito pelas suas próprias forças. Assim também a humanidade, ou a raça humana, ela é incapaz de libertar por si mesma do poder de Satanás. Faraó representava Satanás. E nós vemos dessa maneira que foi preciso a mão de Deus forte operar para que o povo de Israel fosse libertado. Assim também, somente pelo poder soberano de Deus que o pecador, a humanidade, pode ser liberta do poder das trevas. A teimosia de Faraó em não deixar os israelitas saírem do Egito. Faraó teimou quando ele viu o recado de Deus através de Moisés e Arão. Ele ficou teimoso. Faraó considerava-se um Deus. Eis a razão dele dizer: quem é esse Deus para que eu ouça, né? Então, é considerado como um semideus. E ele não quis obedecer a Deus. Satanás é o dominador do sistema mundano. Decidiu jamais obedecer a Deus. Satanás, aquele que dirige, aquele que conduz o sistema mundano, esse sistema hoje que existe no mundo afora, ele decidiu jamais obedecer a Deus. Faraó decidiu em não obedecer a Deus. Satanás também decidiu em não obedecer a Deus. Ele, decidido em não deixar os israelitas saírem do Egito, ele teve várias astúcias, né, para não permitir que os israelitas saíssem. Então vamos ver essas astúcias do rei do Egito, de Faraó. A primeira astúcia, ele era aumentar o trabalho do povo. Assim deveria a atenção do povo de voltar-se para a promessa de Deus. Então, a primeira coisa que ele fez foi aumentar a carga horária de trabalho do povo. E exigindo o trabalho forçado do povo, muito mais do que já era. Com qual finalidade? Para que distraísse a atenção do povo, dos israelitas, em relação à decisão de Deus de tirar eles do Egito, serem libertos, porque eles lá estavam escravos de Faraó. Uma das coisas que nós, olhando para isso aqui, observando, hoje, o trabalho excessivo pode ser um meio dos quais Satanás
usa para afastar as pessoas dos caminhos do Senhor, tirar a atenção. Porque nós vivemos em uma correria tremenda, uma correria tão grande, as pessoas em busca do materialismo, do bem material. Não que Deus tenha condenado alguém a não querer o bem material, mas é que a correria é tão grande e Satanás usa isso para que as pessoas deixem de seguir a Cristo, que não tenha tempo para servir a Deus. A segunda astúcia de Satanás foi usar a magia para imitar os milagres de Deus. Quando Moisés fez aquele milagre daquela vara que pegou na ponta da vara e ela transformou-se em serpente, os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Então veja bem que a astúcia de Satanás era esta: enganar. Então, Satanás procura imitar os milagres de Deus. Ele procura se parecer que é de Deus, fazer algo idêntico àquilo que Deus faz, para poder enganar a humanidade, e impedir a humanidade de voltar para Deus. O faraó e os seus ministros, quando eles viram os milagres ou o milagre que os seus feiticeiros haviam feito, eles não acreditaram no que Moisés tinha feito, que era o poder de Deus, porque Satanás tinha feito a mesma coisa. Então, não é de se enganar também, do que Satanás ele pode fazer. Ele engana para que as pessoas não acreditem. A terceira astúcia dele foi que ele deu a ideia de Israel adorar a Deus no Egito. Isso causaria um conflito, Isso ia causar um conflito entre a religião egípcia e os israelitas, o culto que eles prestavam a Deus, porque os egípcios adoravam os animais, o boi para eles era um deus. Então Israel teria que sacrificar os animais. Isso ia dar um grande conflito na área religiosa. Bem, isso impossibilitaria que os israelitas cultuassem a Deus. Tudo isso o Faraó tinha em mente, criando para impedir que o povo adorasse a Deus. Deus não criou religião. Quem criou religião foram os homens. Deus também não pediu que os seus servos, aqueles que o seguissem, causassem guerra ou fossem brigar por causa de religião, porque ele nunca fez isso. Deus não criou nenhuma religião. E você pode dizer assim também: mas pastor, e o cristianismo não é uma religião? Deixa eu lhe dizer, o cristianismo verdadeiro, na época dos apóstolos, até antes de Constantino, o cristianismo não era uma religião, era um apelido, foi um apelido que eles deram aos apóstolos, aos servos de Deus, aqueles que seguiam a Cristo por causa da vida que eles levavam. Então não era uma religião. Deus nunca criou religião, Jesus não criou. Então Deus, ele quer que as pessoas sigam a ele de todo o coração, alma e entendimento. A quarta astúcia de Satanás foi impedir que a família inteira adorasse a Deus. Ele sabia que os filhos mais tarde se desviariam do Senhor, a sua atenção de Deus. Então ele disse a Moisés que os homens chefes de família fossem adorar a Deus, mas as crianças ficariam. Não poderiam ir toda a família, todas as famílias não poderiam sair do Egito. Então isso ele estava impedindo com que as famílias todas viessem adorar a Deus. Ficando os filhos no Egito, ele sabia que esses meninos, essas crianças, todos eles, adolescentes, jovens, iriam no futuro se desviar dos caminhos do Senhor, da atenção de Deus. Então, mas Deus deseja salvar não uma parte da família, mas sim toda a família. E Satanás procura destruir a família enquanto Deus constrói a família. Então veja bem, em Atos 16:31, o apóstolo Paulo, ele foi até a casa do carcereiro e ali ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então nós precisamos entender, Deus quer salvar toda a família e não uma parte da família. A sexta astúcia de Satanás está lá em Êxodo 10, 24 a 26. Israel poderia deixar o Egito, mas não poderia levar os seus bens. Então o culto a Deus envolvia tudo, envolvia a consagração dos seus bens como uma demonstração de submissão e fé a Deus. O culto a Deus envolvia tudo isso, a consagração dos bens, que isso mostrava
uma obediência, um reconhecimento de que Deus era dono de todas as coisas e eles estavam se submetendo pela fé a Deus. Então, os verdadeiros adoradores não dividem os seus bens, não dividem aquilo que eles têm com os outros, com o mundo, somente com Deus. Tudo que ele possui, ele considera como um meio de honrar a Deus. Então, essa honra, com esse conhecimento que tem de Deus, eles só podem fazer isto para o seu Deus. É isso que Deus queria de Israel, e é o que Deus quer de nós, é o que Deus quer de todos aqueles que o seguem. A sétima astúcia de Satanás era falsa, era uma astúcia falsa. Faraó, ele mostrava arrependimento, confessando seus pecados e submissão a Deus. Êxodo 9, 27 a 30. Uma das coisas que ele passou foi mostrar para Moisés que agora ele estava submisso a Deus, ele tinha reconhecido o seu erro, confessou seu pecado, disse que tinha errado, mas na realidade era uma farsa, era uma mentira. É assim que Satanás ele procura enganar a humanidade, mostrando-se até como um anjo de luz. E aqueles que o representam, os seus ministros, até isso eles se transformam em anjo de luz. Ou quer dizer, mensageiro de luz, mensageiro da verdade, para que enganem as pessoas, para que as pessoas acreditem no que eles dizem. E assim eles são enganados, mesmo se parecendo que é de Deus. Aparentemente parece ser de Deus, mas não é. Então, diante da recusa de Faraó, Deus decidiu castigar a nação egípcia. Deus decidiu castigar a nação egípcia com pragas. Então, qual era o propósito divino nisso? Mostrar aos egípcios que os deuses deles não podiam livrá-los da mão de Deus, dizendo a todos eles: olha, vocês não podem livrar-se das minhas mãos. Os deuses de vocês não podem jamais livrar vocês do meu julgamento. Segundo, era mostrar tanto aos israelitas e aos egípcios que só ele, Deus, podia salvá-los. Em Isaías 43:11, Jesus mostra isso, Deus mostra isso. Então, agora, tanto para os israelitas como para os egípcios, ele estava dizendo: só eu posso salvar vocês, vocês não podem se salvar. A mensagem para hoje é a mesma, a mensagem para hoje é a mesma, só Deus salva. Atos 4:12, Lucas ele registra isso lá, dizendo que não há outro nome, não há um nome conhecido pelo qual o homem possa ser salvo, pelo qual o homem venha a ser redimido fora do nome de Cristo. Ele disse que não há. Então, quando o faraó percebeu o seu erro, era tarde demais. Ele teve que enfrentar o juízo divino. Assim é todo pecador que vive sua vida mundana e não se arrepende, sofrerá o castigo divino, o juízo vindouro. Atos 17, 29 a 31, e no versículo 31 do capítulo 17 de Atos, ele diz que Deus há de julgar o mundo através de um varão aprovado por Deus. Deus aprovou esse varão que é Jesus Cristo, o juiz. Então, as pessoas querem continuar no seu pecado e estão continuando e estão desobedecendo a Deus. Mas lembre-se bem que quando eles perceberem, vai ser tarde demais. Como foi também com o faraó, que quando ele percebeu, já era tarde demais. Ele enfrentou o juízo divino. Quantas pessoas hoje estão enfrentando o juízo divino, já estão partindo para a eternidade? E lembre-se bem, partindo para a eternidade sem Cristo, e ainda há o juízo vindouro que Deus preparou para aqueles que assim como o faraó, resolveram afrontar a Deus, enfrentar a Deus de frente a frente. E como o faraó, como o faraó foi derrotado por Deus, assim também todos aqueles que têm tentado enfrentar a Deus vão enfrentar o juízo divino. Uns já estão aguardando no tormento eterno, aguardando o dia do juízo, o grande dia do julgamento, o grande dia do Senhor. Então, meu amigo, o que Deus quer que você faça é reconhecer que você não pode salvar a si mesmo, que você não pode libertar-se do poder do pecado, do poder das trevas de Satanás. Só Deus pode libertar na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, pois ele morreu, ressuscitou, venceu o diabo, para que nós pudéssemos então ter vitória, ser liberto do império das trevas. Cristo liberta, Cristo salva, e somente Ele, e fora dele não há
salvação. Querido Pai, a Tua palavra foi pregada, falada. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha abençoar todos aqueles que têm ouvido, que ainda ouvirão, que o Senhor possa abrir o entendimento, entendam, Senhor, e apliquem a Tua palavra em suas vidas. Pai, aqueles que estão enfermos, que o Senhor conceda saúde, e também te pedindo, fortalece os enfraquecidos na fé, e aqueles que outrora serviram o Senhor aqui conosco, que desviaram, saíram dos teus caminhos, traz-os de volta. Pedimos, Senhor, graça e misericórdia para a nossa nação brasileira. Salva, Pai, a nossa pátria brasileira. Em nome de Jesus. Amém.